Chama o SAMU. Chama SAMU. Chama o SAMU. Chamou? Cheguei. Bora. Boa. Avião João, e aí, tropinha, vocês estão bom? Ó, é isso mesmo, hein? Chama o SAMU. Chama o SAMU para buscar o time do Vitória, que ontem foi massacrado pelo Flamengo malvadão. Pode chamar o SAMU mesmo. Jogadores do Flamengo provocando aí o time do Vitória. E tá certo, tem que provocar mesmo, cara. Tem que provocar mesmo. Até 8-0 tem que provocar. Vou trazer para você hoje todas as entrevistas pós-jogo desse massacre que ontem foi o time do Flamengo, que ganhou por 8-0. Tô com os dados da partida aqui, ó. Flamengo por 8-0 com gol de Samuel Lino. Pedro, né, que fez 3 gols. Arrascaeta fez 1. Luiz Araújo também fez 1. E o Bruno Henrique fechando a conta aí com gol de pênalti ontem, massacrando o time do Vitória. Depois a gente vai ver os dados desse jogo também. O Flamengo foi um massacre, foi um massacre. Antes de tudo, deixa o like aqui, se inscreva no nosso canal. Vamos com a meta aí de 1.500 inscritos aí. Vamos bater like nesse vídeo aqui pro YouTube recomendar pro máximo de pessoas aí, valeu? Tamo junto, ó. Quem falou do jogo também, com certeza, claro que falou muito do jogo, foi o técnico Felipe Luiz, após essa vitória massacrada sobre o Vitória, né? Segura aí, o que o Felipe Luiz falou após o jogo? Realmente foi um jogo fantástico, um jogo completíssimo em todos os sentidos, onde os jogadores estavam desfrutando dentro do campo. Foi uma vitória onde começou o jogo e fomos muito efetivos, e isso obviamente que nocauteou o adversário. E o que eu mais gostei foi que não em nenhum momento pararam de tentar o controle, tentar tirar a bola do adversário, tentar fazer gols. Em nenhum momento meus jogadores faltaram respeito com o Firula, ninguém virou a cara, ninguém provocou nem nada, simplesmente olharam para o gol. Isso é o que mais me deixa orgulhoso sobre o jogo de hoje. Jogadores determinantes estão num grande momento, uma grande fase, e temos que aproveitar esse momento. Agora, pelo que me falaram ali, a maior vitória, né, da história do pontos corridos, então me deixa com motivo de muito orgulho. E o que demonstra foi que depois da grande vitória e do grande, os jogadores fizeram não um esforço físico, fizeram um esforço mental para sair do nível de euforia de ter eliminado o Inter lá em Porto Alegre, na casa deles, e fazer o jogo que fizemos. E esse esforço mental faz com que o time entrasse dessa forma, concentrado dentro do campo. Isso prova que os jogadores, eles querem muito ser campeões, querem muito estar brigando até o final. E esse é o caminho. Mas o jogo de hoje, com certeza, existiram alguns erros que podem ser corrigidos, tanto na defesa como em ataque. E como todos os jogos, gosto de analisar muito friamente o que foi o jogo em concreto, olhar os erros, corrigi-los, tanto no campo como em vídeo. Mas é verdade que os gols no começo do jogo e o time não parar em nenhum momento, praticamente, como eu falei, nocauteou o Vitória, né? Então eles ficaram sem reação e o time cada vez esteve mais confortável em todas as fases do jogo dentro do campo. Mas com certeza temos coisas para evoluir, e conforme for passando o tempo, vocês vão vendo que os jogadores, eles vão entendendo e se conhecendo cada vez mais, e isso é, para mim, nessa semana agora que vai ter tempo, vai ser importante. Felipe Luiz também, que comentou sobre o Pedro, né? Aquela polêmica que tinha aí, que o Pedro só ficava no banco. O técnico Felipe Luiz deu essa entrevista, e também o Pedro falou sobre a polêmica após essa goleada. Bom, primeiro, o Pedro, não fui eu que recuperei ele. Para mim, ele se recuperou, ele que tá num grande momento, ele tá brilhando, tá feliz, como você fala, a gente percebe o sorriso dele dentro do campo. E é um jogador muito diferente, é um jogador muito diferente, muito diferencial. E eu fico feliz que o grupo todo abraça a causa de querer ser campeão, de remar junto, de comemorar os gols juntos, de saber que o mais importante é a equipe, né? E que o Pedro, por exemplo, não começou contra o Inter na Libertadores, mas entrou e melhorou a equipe. O Bruno não entrou hoje como titular, mas entrou e dá a vida como ele sempre faz, e fez gol, e foi muito importante também da Libertadores também. Então esse tipo de comprometimento que os jogadores têm pelo escudo do Flamengo é o que faz a diferença. Não é fácil de conseguir, de alcançar isso, de que os jogadores deixem o ego de lado, mas é o único caminho, na minha opinião, para que
para que esse grupo possa fazer história. E eles sabem, estamos muito longe ainda de fazer história, muito longe. Mas o que se vive no dia a dia é especial. E temos que continuar com essa mesma humildade, com os pés no chão, para a gente poder chegar onde a gente quer. Esse assunto, como eu falei, já está totalmente encerrado. Como a gente pode ver, eu sempre entrei em campo para dar o meu melhor para o Flamengo. Como eu sempre falo, a minha força vem de dentro de mim e Deus me deu força para superar esse momento também. E cada momento que eu passo, que eu vivo, serve para amadurecer, crescer como jogador e como pessoa, né? Eu tenho essa consciência e graças a Deus eu mais uma vez pude mostrar, né, que eu tô aqui para dar o meu melhor sempre, né? Independente do que foi falado ou não, eu sei quem eu sou, eu sei o que eu posso oferecer e graças a Deus eu venho mostrando, né, desde quando eu cheguei aqui no Flamengo, o meu melhor, dando o meu máximo, correspondendo dentro de campo, que é onde eu prefiro dar resposta do que no microfone. Então, agradecer a Deus por esse momento, por cada jogo, por cada treino que eu faço pelo Flamengo, eu entro para dar minha vida, porque é um sonho que eu realizo a cada dia, como eu sempre falei, vestir essa camisa. Quem falou sobre o jogo também pedindo desculpas após essa pancada que tomou ontem foi o técnico Carille, que foi demitido logo após esse jogo. O técnico Carille foi demitido e também o Renato Kaiser, cara. O Renato Kaiser deu entrevista aí muito, aparentemente assim, abalado, né, após o resultado. E falou aí, né, que já passou por coisas na vida piores ainda. Deixou o seu palavreado aí logo após o final do jogo. Quero, em nome de todo o grupo, pedir desculpas. Uma noite horrível, vergonhosa, onde já falamos isso, já falei isso em outras coletivas aqui, né? Que quando empata, todos empatam, quando ganha, todos ganham, e quando perde, todos perdem. Então todos nós perdemos hoje, perdemos feio, temos que ter vergonha na cara. E fica o meu pedido de desculpa em nome do grupo todo. Começou o jogo já. A gente já começou mal o jogo. Começamos tomando 2 gols rápido. E depois você tem que abrir as linhas para sair, para tentar fazer, para tentar empatar. E eles acabaram sendo o melhor. Tem que ser humilde, aceitar, voltar para casa, erguer a cabeça. Tem muitos jogos pela frente ainda. É humilhante, né? Você tomar 8-0. Mas eu já passei por coisas piores na minha vida. E não é hoje que vai encerrar minha carreira. Tem um monte de jogos pela frente pra gente reverter essa nossa situação. E aceitar com humildade, trabalhar e levantar a cabeça e fazer o nosso melhor dentro de casa. Como vocês sabem, o Pilhado, que é um flamenguista roxo aí, né? Um cara que sempre tá falando do Flamengo, logo após essa goleada aí, o Pilhado deixou um recado aí pra quem ficava falando mal do Felipe Luiz. Olha que o Pilhado tava alvoroçado com essa goleada do Flamengo. Se liga no que o Pilhado falou nas suas redes sociais. Bora, Bruno Henrique. Faz, Bruno Henrique. Bora. Rede, maior goleada da história dos pontos corridos. Tem que respeitar, não tem jeito. Flamengo do Felipe Luiz, meu amigo, tá uma máquina. Quem quiser falar mal é recalque. Quem quiser falar mal é inveja. 8-0, maior goleada da história dos pontos corridos é desse Flamengo. Já fez a melhor campanha da história do Flamengo na primeira fase, no primeiro turno do Brasileirão de pontos corridos. E agora, com esse golzinho aqui, o Flamengo chega à maior goleada da história dos pontos corridos. As maiores tinham sido 7-0. Felipe Luiz, tira a onda. Pra imprensa barricha que tentou te criticar, doidado, tira a onda. E pede pra eles, o que eles vão falar? Esse Flamengo tá uma máquina. Tem que aturar, não tem jeito. 8-0 e Felipe Luiz tirando onda com todo mundo. Tá complicado segurar. Tropa, é o seguinte, pessoal que assistiu o jogo sabe o que eu tô falando aqui agora, cara. Não foi só 8-0 que o Flamengo fez. O Flamengo massacrou o time do Vitória. Eu tô com alguns dados aqui do jogo, olha só. Chutes ao gol, mano. O Flamengo deu 20 chutes no gol. 20, né? Desses 20, 8 foram gols. Mas aí o Vitória só deu apenas 2 chutes, né? Vamos lá, ó. Posse de bola, né? 73% de posse de bola contra 27%. É um massacre, meu parceiro. O Flamengo trocou 770 passes, enquanto o Vitória trocou 290, né? Faltas, 17 faltas do Flamengo, mano, contra apenas 6 do Vitória. Escanteios,
8 escanteios do Flamengo contra 1 do Vitória. Até que escanteio foi pouco pelo tanto de passe que trocou o Flamengo e o tanto de chutes que deu ao gol, né? Mas fez 8 gols, um golaço do Pedro, que foi o destaque da partida, um elástico ali, nossa, golaço do Pedro. E o Flamengo venceu e venceu com propriedade. O Flamengo que antes eu vinha dos vídeos falando que o Flamengo só fazia um gol, parece que o Flamengo estava guardando todos os gols para esse jogo de ontem, né? E lembrando que o Vasco meteu os 6 no Santos aí, tem até o vídeo que eu fiz aí, o Flamengo foi com inveja do Vasco, falou, não, o Vasco tá metendo 6, eu vou meter 8 logo para não passar, fechar a conta aqui do time rival, né? E é isso aí, tropinha. Olha só, e o Flamengo com esse time aí é favorito, sim, não só o Brasileirão, mas também a Libertadores, né, que tá classificado para a próxima fase. E sei não, hein? Eu acho que o Flamengo aí só perdeu a Copa do Brasil, o resto aí, o Mengão vai, ó, passar o pano pra geral, ó. Tamo junto. Esse foi mais um vídeo de hoje, na hora do seu almoço aí. Quero que você deixe o like, se inscreva no canal e é nóis. Avião João, fique com Deus. Chama o SAMU. Chama o SAMU. Chamou, cheguei. Bora. Boa.